aconteceu por acaso. Pode ter uma outra que tem acontecido por aí, ai meu Deus, olha, minha vida foi um inferno. Aí eu fiquei com um, aí ele queria ter filho, pronto, me botou um filho. Ela lida, ela atribui, ela representa a maternidade. Tem muita gente que representa a maternidade assim, né? Sim. Ele me botou um filho. Olha que diferente que é a pessoa que representa a maternidade. Aí eu tive tantos filhos. São valores diferentes em relação à maternidade. Então a maternidade também não é universal. Nada é universal, né? Você pode representar a maternidade de formas muito diferentes. Sim. Aqui eu continuei, né, comentando o texto, e aqui eu parafraseei também uma frase que elas utilizaram. É importante observar, essas são as minhas palavras, tá? É importante observar e compreender o contexto no qual esses indivíduos estão inseridos. E, em simultâneo, o diálogo com o contexto sociocultural de sua alimentação e suas vivências. O texto aborda as 3 perspectivas dos processos identitários que são identidade legitimadora e hegemônicas produzidas pelas próprias instituições, definindo quem é excluído ou incluído. Identidade de resistência, produzidas pelos sujeitos que são em situação de exclusão e de estigmatização. Identidade de projeto, produzidas por sujeitos em que busca redefinir suas posições na sociedade. Gente, isso é muito bom, né? E foi basicamente o que a professora falou. O processo de construção identitária, elas surgem a partir desses processos, entendeu? De quem é o excluído. São só 3 mesmo, né? Isso, de quem é o excluído, de quem é o incluído, de quem afirma a sua identidade. Eu sou mãe de 5 filhos. Não é a mulher que tem 5 filhos, é a mãe de 5 filhos, entendeu? É quando você reafirma essa identidade. Por exemplo, os alunos que comem na escola, os alunos que repetem a alimentação na escola, são formação de grupos, entendeu? E não são grupos distintos. Por exemplo, os alunos da escola pública, nós temos os alunos que são mais pobrezinhos, que nós sabemos que vão repetir a alimentação porque não tem o que comer em casa. E eu vi numa reportagem que estava passando, não sei se vocês perceberam, tinha uma escola no interior que estava carimbando os alunos que já tinham comido, tinha um carimbo na mão, entendeu? E olha só, a gente está meio que afastando, né, esse grupo que sente a necessidade de se alimentar, porque você não vai se alimentar 2 vezes, porque eu quero, por bobagem. Não, você vai se alimentar porque você está com fome, porque você quer comer, porque você sente a necessidade. Não sabemos, entendeu? Pode ser que tenha alguém que queira ter um olho maior que a barriga e depois deixe, pode ser. Não sabemos, teríamos que estudar. Mas isso é muito interessante que você falou, né? Dos alunos que foram carimbados. Eu ia até trazer essa reportagem, mas eu falei, não vou ficar muito maçante, eu vou falar demais. Não, tá ótimo, mas olha só, tem uma outra coisa aí que você trouxe que é muito importante. Então, mesmo dentro desse grupo, que a gente imagina homogêneo, escola pública, crianças oriundas do projeto Minha Casa Minha Vida, de uma região de vulnerabilidade, né? Mesmo dentro desse grupo, existe heterogeneidades e existem hierarquias. A vida social, ela é a produção de hierarquia o tempo inteiro. Sim, porque quando a gente separa, a gente fala, o meu jeito é melhor que o outro. Eu posso até ser tolerante, posso até separar a palavra que a gente estava vendo. O Bourdieu fala uma palavra que eu adoro, que oh meu Deus, quando você é condescendente, entendeu? Sim. Você repara a diferença, você se acha superior, mas você é condescendente com o outro. Você assim, eu só tenho 2, um casalzinho. Você teve 5? Que bacana. Mas no fundo a pessoa assim, nossa, que idiotice, a pessoa tem 5 filhos, cara, que falta de responsabilidade. Só para receber o Bolsa Família. Ela vai sair dali e vai falar isso para a amiga dela, na hora. Mas na hora você vai passar um pano. Que legal, que bacana, né? Então aquela prática de
observando aqui, né, essa parte que eu trouxe entre os excluídos, o incluído, o que forma a identidade dentro da escola, né? Então, Esses isso de sujeitos, repetir esses pega mal, públicos. né? Repetir pega mal. Não seria muito legal, tipo, não é uma coisa bem vista, É um sabe? atributo diferencial Isso, negativo. isso. Aquele que repete a merenda. É o morto de fome. É O que repete a merenda é o morto de fome. O que repete a merenda é o guloso. Sendo que, olha as características que eu já trouxe desde o início. Pessoas que vivem em vulnerabilidade socioeconômica, escola pública. Quem tem dinheiro, compra a sua merenda. Quem não tem dinheiro vai ser obrigado a comer o fígado da escola, o arroz da escola. Temos crianças na escola pública que se negam a comer a comida, entendeu? E é isso, é a construção do processo identitário dessa criança. E leva a merenda. Essa criança dentro de casa foi instruída para ela não comer na escola, porque a mãe vai dar o dinheiro da merenda, a mãe vai preparar uma lancheira para essa criança, ou essa criança simplesmente vai ficar com fome até o horário da saída. Isso entende? Acontece? Acontece. Professora, acontecia comigo. Tem criança que não come na escola por ter nojo. Eu não comia algumas coisas, igual angu, sopa, frango corado, essas coisas assim. Aí a minha mãe mandava dinheiro, só que às vezes não tinha. Aí quando era essa comida eu não comia, eu ficava sem comer e esperando. E Até principalmente a hora de sair. o dia inteiro, porque na escola normal a gente sabe que é o mesmo cardápio o dia inteiro. Ou seja, se for moela, vai ser moela amanhã, moela de tarde e moela à noite. E tinha gente que se negava a comer moela, ovo cozido. Eu caía dentro, porque eu não ia ficar com fome na escola, porque eu já vinha dor de cabeça absurda. Eu morria de dor de cabeça. Se eu não comesse, minha filha, era tchau. Eu chegava na escola, tinha o café da manhã, né? Era 6h30 da manhã o café na escola. Eu pegava 7 horas da manhã na escola. Chegava às 6h30 da manhã, tomava o café, geralmente era um café com leite, um pão com manteiga, um pão com queijo. 10 horas já tinha um almoço, o primeiro almoço, moela, feijão, arroz, ou macarrão com proteína de soja, porque eles não serviam carne moída. Era o mesmo almoço também, 2 horas, e tinha um café da tarde que já eram às 5. Eu tinha que me alimentar. Eu não tinha condições de dormir. Eu chegava em casa muito tarde, eu chegava em casa já era 8 horas da noite. Eu tinha que fazer trabalho na escola, tinha que resolver coisa de casa, tinha que lavar banheiro, eu já tinha que ir dormir. Eu não dormia com fome, eu me alimentava em casa e falava, ai não, amanhã eu tomo um café reforçado na escola. Sabe o que eu fazia? Pedia para a coleguinha que não ia tomar café, entrar na fila e pegar o pão para mim. Entendeu? Porque é isso, eu tinha na minha cabeça, a minha construção identitária é o quê? Eu não vou ficar com fome, independente do que for. Se for pedra ensopada, eu vou comer. Ô Lucas, e não tem também essa identidade de... Eu fiz uma viagem com a minha avó uma vez, que era um pacote turístico. Uhum. Ela estava já bem velhinha, não sei o quê, aí a gente foi. E eu falava assim, gente, eu ficava com uma vergonha, porque assim, o lugar que a gente ia, o café da manhã era de graça. Uhum. E depois ela comia barbaramente de manhã, mas era assim, sabe? Tinha aquele espírito de de graça, vou ficar aí dentro, vou aproveitar, né? Eu sou assim. Isso não é uma coisa que a gente aprende, não é cultural? É cultural. E tem outras formações. A minha mãe, por exemplo, tentava ser chique, né? E falava isso, não. E era muito engraçado porque tinha um choque cultural na família, né? Meu pai não só comia tudo e achava absurdo deixar no prato, como lambia o prato. Meus irmãos também faziam isso. Assim. A minha mãe não suportava isso. Não, Pegava o prato e fazia assim. Eu confesso que eu Vira o prato. Eu curto dar uma lambida no prato. E Para desespero da minha mãe. E a minha mãe dizia o seguinte, ela falou assim, não, o elegante é você deixar um pouquinho. Uhum. E assim, aí era um choque cultural, porque minha mãe dizia que o elegante era que tinha que ser elegante. Meu pai dizia, não pode desperdiçar comida, tem que comer tudo. Aí eu ficava assim, gente, eu vou me identificar com um ou outro, porque tem isso também nas famílias, né? Você tem um choque de lealdade, né? Se você é mais
afim da cultura paterna ou da materna, aí um fica com ciúmes do outro, né? Fica, ela vai ser fresquinha também igual a mãe. E um Ou vai ser exemplo como aqui, papai. bem claro, que eu acho que todo mundo vai conseguir compreender, né? Quando tinha festa, por exemplo, eu tenho 4 irmãos comigo, né? 4 comigo. A minha mãe já saía de casa, já botava todo mundo sentado no sofá e falava: não me façam passar vergonha. Vocês estão indo para tirar gosto, não é para encher barriga. Porque se vocês encherem a barriga na festa, eu vou levar vocês no banheiro e vou dar um beliscão. Por quê? Ou seja, era para ir à festa, comer civilizadamente, sem passar vergonha. Porque se a gente fizesse vergonha, a gente ia apanhar. Entendeu? E eu já entendi isso desde pequeno. E a vontade, quando você está numa festa, é de você cair dentro dos docinhos, é de você cair dentro do bolo, no caldo, o que tiver para comer, você vai comer. É guloso, né, Lu? É comer, é aproveitar. E a minha mãe não gostava disso, porque era um ato que fazia ela passar vergonha na cabeça dela. Por quê? Porque pode dar uma interpretação, porque a antropologia é a ciência da interpretação, né? Sim. Pode fazer com que as pessoas interpretem o Que a gente não tem comida em não casa. tem comida, são os mortos de fome. Que vai pra festa pra tirar a barriga da Morte. miséria. Ela não gostava, até hoje, tipo. Hoje ela não fala mais porque ela sabe que tá todo mundo crescido. Mas até uns 13, 14 anos, eu presenciei isso. Não vai pra encher a barriga. Nossa, a gente tá indo na festa. Ele próprio dava uma vergonha. A gente tá indo na festa pra vocês comerem civilizadamente, sem ficar pegando toda hora, sem ficar pedindo, porque ela não gostava. Era uma prática que não agradava a ela, entendeu? Ia nos classificar como os mortos de fome. Então, olha quantas sutilezas, né? Quantos pequenos detalhes que têm significados grandes, Sim. né? E fora da prática escolar. Isso já é uma prática familiar, entendeu? E olha como as coisas se interligam, sabe? Não, e a alimentação, Lucas, é uma das coisas que foi primeiro estudado na antropologia, né? Os rituais de alimentação, os rituais funerários também, são temas muito caros para a antropologia. Porque na alimentação você tem o comensalismo, né? Tem rituais de agregação que acontecem pela alimentação. Quando um estrangeiro chega e fala, não, senta com a gente para comer. É um passo de intimidade, né? Muito Você não grande. consegue esse acesso tão fácil. Isso significa que você está sendo aceito naquela família, né? Senta aqui na mesa com a gente. E é isso, é basicamente o que acontece na escola. Na escola onde eu trabalho, nós temos, acho que são um total de 6 merendeiras. E cara, quando você percebe a feitura, sabe? Aquele processo do alho dourando, da cebola. Parece que vem aquela coisa de carinho, de mãe, sabe? Aquele preparo com cuidado. Aí você vai sentindo todos os processos. E eu trabalho na secretaria, que é muito próxima ao refeitório. Eu escuto o chiado da água caindo no arroz. Entendeu? Isso vai remetendo muito àquele processo familiar de dentro de casa, um processo afetivo. E quando você prepara esse alimento para X crianças, por exemplo, nós temos que preparar a alimentação para 300 crianças hoje. Beleza, o que a gente vai preparar para essas crianças? Hoje é uma sexta-feira. Hoje pode ser um estrogonofe, uma salada de fruta, e as crianças se amarram nisso. Porque muitas dessas crianças, elas não têm esse processo alimentar, esse ato cultural de se alimentar dentro da sua casa. E a escola tem essa possibilidade de apresentar esse ato cultural para essas crianças. Até porque hoje em dia tem poucas famílias que têm como organizar a alimentação. Gente, eu agora estou sozinha na minha casa, eu tenho comido, que ninguém me ouça da minha família aqui, mas não estou comendo muito bem não. Porque eu aproveito e falo assim, não vou fazer sua comida só pra mim. Aí eu frito um negocinho, pego aquela frigideira que tá tá dentro do forno, né? Frito um negócio ali. E é isso, esse processo alimentar dentro da escola pública, ele forma, ele não deixa de formar. Ele é formativo, porque ele cria, ele constrói identidades. Por exemplo, se eu perguntar aqui, qual é o grupo, quais são as pessoas que se alimentavam na escola? Vocês podem levantar a mão. Quem se alimentava na escola?
Ah, sempre eram os mais pobrinhos, né? É, Sempre era a pessoa que vinha por exemplo, acima. eu que ficava o dia inteiro na escola, que eu não podia levar a marmita, entendeu? Porque eu dormia, ou eu preparava comida. E se eu preparasse comida só pra mim, a minha mãe não gostava. Eu tinha que fazer a comida toda. Eu tinha que fazer a comida toda. Tipo, a comida. E lá em casa são 4 irmãos, o meu padrasto e a minha mãe. Ou seja, eu tinha que fazer um batalhão de comida. E eu mega cansado, chegava da faculdade, falava, não, da escola, falava, não vou fazer comida. Eu vou lavar o banheiro, que é o mais prático, comida aí se vira. A Joyce, a Sueli, o Peterson, porque todo mundo lá em casa sabe cozinhar. Cozinhar lá em casa se tornou um ato cultural. Eu aprendi primeiro e fui passando para os meus irmãos. E é isso. Eu preferia tirar uma soneca a mais do que cozinhar e comia o que me davam na escola. Mas você falou umas coisas bem legais também aí, né? Essa coisa da alimentação como doação, né? Alimentação. Eu pensei na coisa do comensalismo, que é comer junto, né? Que é um ato ritual. Sim. É um ritual, né? Mesmo quando a gente está comendo junto em frente à televisão. Vamos come comigo, fazer companhia é uma coisa, né? Então você falou da questão do afeto, Sim. né? E de como a alimentação junta agrega, né? Interessante essas coisas. Porque, por exemplo, essas mulheres que trabalham na cozinha, algumas funcionárias têm os seus netos que estudam na escola, entendeu? E isso aproxima. Porque se você vai preparar uma coisa, eu trabalho numa escola, vou preparar qualquer comida, eu quero que esse povo enche a barriga, vai embora, tô nem aí. Ou você tem a questão do afeto. Não, hoje vai ser o dia do estrogonofe com a salada de fruta, todo mundo vai comer bem, vai encher a barriguinha, vai para casa. É pensar é ter um olhar, sabe, mais amplo da situação. Por exemplo, simbólico, né? Isso. Ou seja, a alimentação não serve só para alimentar o corpo, né? Por exemplo, no texto fala uma frase muito, muito significante, que é a comida que une. A comida que une, ela está ligada a essa questão do afeto, essa questão da junção, da comensalidade, do agregar, do sentar junto para comer. O porquê que o professor, esse é o meu essa é a questão que sempre vem na minha cabeça. O porquê que o professor não pode sentar junto com o aluno de ensino fundamental? Ele tem nojo do aluno? Olha aqui, ó. Porque aqui o aluno... a gente está fazendo uma coisa importante que você trouxe. Eu estou contando as coisas que você está falando. Então, a alimentação ela tem uma dimensão que é biológica, né? A gente se alimenta, porque senão a gente fica com dor de cabeça, tem uma necessidade. Mas repara, a função simbólica e cultural vai além da necessidade. Tem um gozo a mais, né? Que é uma prática afetiva. Uma prática afetiva e simbólica. Por que o estrogonofe é tão valorizado? Porque é uma comida boa, é uma comida de final de semana, mais cara, que une. né? Reconhecidamente, mas pode ser que em outros grupos sociais a pessoa pense, estrogonofe, não gosta. Pode ser que estrogonofe seja uma comida vagabunda para um outro grupo. Deve ter, né? Pra gente que come muito bem. Eu tenho um vizinho lá de casa que ele tem uma mercearia e às vezes a gente vai fazer estrogonofe, vai comprar as coisas lá, né? Aí quando ele vê que a gente vai pedir creme de leite, pé de milho, aí ele já vai fazer lavagem lá na sua casa, né? Ele fala que estrogonofe é lavagem, é comida de porco. E essa questão... Interessante, né? Você vê como é relativo. Professora, essa questão da comensalidade também não é universal, né? Comer junto não é uma coisa que toda família tem. Nem toda família tem essa prática. Um almoça meio-dia, outro 2 horas, um almoça na sala, outro na varanda, também não é uma coisa universal e pode não ter essa questão também de unir, de afeto. Sim. De sentar junto. E pode sentar junto e ser um negócio super tenso, horrível também, né? E também tem. Aquela coisa tensa, ninguém pode falar, porque o pai é autoritário. Aos domingos, na casa da minha avó, a gente já tinha um cardápio introduzido. Era uma carne assada, com batata. No meio de semana a gente comia macarrão, arroz com feijão, um omelete, prática, né? uma linguicinha. Não, mas no domingo a gente se reunia, todo mundo junto, chegava da igreja,
já ia almoçar, esquentava a carne, e um pegava os copos, os garfos, os talheres, né? Colocava tudo arrumadinho. E a minha avó sempre foi de ter porta-prato, porque ela costurava. E ela fazia, né, os porta-pratozinhos. Descanso. Isso, para colocar o talher, Já sei. colocar o copo. A minha avó era muito sistemática com essas coisas. E isso eu percebia que unia muito, sabe? E eu me sentia pertencente àquela família, porque não era minha família de sangue. Era minha família de laço afetivo. Era a família dos patrões da minha mãe. Eram as patroas da minha mãe. E eu me sentia muito abraçado, porque na minha casa, a gente pegava o prato, tinha que sentar no chão, entendeu? Para não sujar a mesa. E lá na família dos patrões da sua mãe, vocês comiam com eles? Sim, não, eu fui morar com essa família, com as patroas da minha mãe. E a gente sentava à mesa para lanchar, quando pedia uma pizza, quando era um lanche da tarde. A gente costumava fazer café, entendeu? Café da tarde, colocar aquela mesa, entendeu? Isso são coisas que eu tenho na minha memória afetiva, sabe? E que eu prorroguei para minha vida. São coisas que eu gosto de fazer, que construiu a minha identidade hoje. E isso, eu chego na casa da minha mãe, a gente tem uma mesinha muito pequena na cozinha, né? Na casa da minha avó, uma mesa gigante, uma mesa redonda. Aí eu já tinha meu lugar, que era lá no cantinho, sentado aqui pra parede. A minha avó tinha a questão do lugar dela, o lugar da minha tia, da minha prima. E é isso eu percebi que unia muita gente. Quando eu voltei a morar com a minha mãe, eu já comecei a ter essas práticas. Só que lá em casa a gente come, não tem um horário certo para comer. Na minha avó não, era 12:30, já estava todo mundo comendo, assistindo o Globo Esporte, né? E, cara, vem tudo na cabeça, porque vem a musiquinha do Globo Esporte, e todo mundo sentado para comer, e a gente observando, e a minha tia gostava muito de jogo, Isso tudo aí comentando. é E a gente comentava bastante sobre esporte. Minha família, da parte da minha avó, é tricolor doente, sabe? São chiques. São chiques, claro. E é isso. Hoje, eu morando sozinho na minha casa, eu tenho essa prática. Você reproduz. De sentar sozinho, de colocar meu... Hoje eu não tenho porta-prato, porque eu não sei costurar do jeito da minha avó, mas eu formo uma toalhinha. Quem já foi lá em casa sabe que eu gosto de botar todo mundo na mesa pra gente comer, entendeu? A gente compra coca, faz pastel. Eu gosto disso porque a comida, ela une, entendeu? A comida é a construtora de identidade. O ato de se alimentar é um ato cultural. E a cultura faz parte da gente, entendeu? Outro dia eu estava escutando uma matéria no rádio que falava sobre dieta. Era uma nutricionista falando sobre dieta. E ela falava uma coisa super importante. Ela falava assim, olha, essas dietas para emagrecer que cortam muita coisa, elas desrespeitam o aspecto cultural da alimentação. Então você não pode dizer para um nordestino, por exemplo, não comer farinha. Né? Porque foge da prática dele, da cultura. Ele vai dizer um prato sem farinha, o que é um prato sem farinha? Né? Não dá para comer um prato sem farinha. Meu avô comia farinha e de sobremesa era sempre rapadura. Aliás, caiu de moda isso, ou vocês... A minha mãe sempre comprava, porque minha mãe gosta dessa... Tinha na feira, né, de São Cristóvão. Minha mãe sempre ia também para cavalgada, essas coisas assim. Ela sempre trazia doce de leite, aqueles doces em barra de leite. Barra que corta. Trazia rapadura, pão de mel. E a gente sempre foi muito habituado a ter isso dentro de casa. Sim. Voltando aqui pro texto, eu vou só esperar ela que ela foi buscar uma beijinho. Marcelo. Pode falar. Professora, lá em casa, esse hábito que o Lucas comentou, que comia todo mundo junto, lá em casa era uma coisa horrível, porque o meu pai trabalhava e o meu pai não gostava que conversasse na mesa. Aí a gente sentava para comer, a gente não podia conversar, não podia brincar, não podia nada, professora, nada. Aí eu lembro de uma vez, aí a gente comentou isso esse final de semana, que a gente estava na mesa e eu gosto muito de purê de batata. Aí eu tava comendo, sem querer eu arrotei. Meu pai me tirou da mesa e eu não pude mais comer, enquanto todo mundo não acabou de comer. Aí quando todo mundo acabou de comer, eu tive que pedir desculpa para todo mundo e comer depois sozinho. E agora já é totalmente ao contrário. A gente senta, a gente come, a gente ri, a gente liga a televisão, vê todo mundo junto. Não, eles só... Mudou a Professora, meu prática. pai e minha mãe, eles estão evoluindo. Se desconstruiu. Exato. Aí eles estão nesse processo deles dois. Aí agora eles
cervejinha deles, aí todo domingo todo mundo come junto, porque no meio da semana meu pai trabalha, eu geralmente vou pra faculdade, aí agora à noite eles jantam antes de me buscar. Eu chego em casa às 11, aí geralmente eu janto sozinho no meu quarto, porque já tá todo mundo dormindo. Mas aí no domingo a gente senta pra comer junto. Aí esse domingo, e todo domingo é churrasco. Todo domingo lá em casa é churrasco, porque meu pai, na família dele, eles passavam necessidade. Aí agora que ele trabalha, todo domingo ele gosta do churrasquinho Então, dele. esse e ele churrasco come. tem um significado próprio para sua família. Que Lá em- significa isso, nós superamos a miséria, né? Exato, e Hoje lá a no gente Isso a churrasco gente chama, pode comer. lá em casa. Essa coisa que a gente tem que interpretar, o antropólogo tem que interpretar, o que significa, Aí o entendeu? meu pai, ele morre de medo de faltar alguma coisa. Igual o Lucas vai lá em casa. Aí ele compra churrasco, ele compra refrigerante, compra cerveja. O que ele gosta de comer? O que ele gosta? Aí ele é assim. Aí esse final de semana a gente fez churrasco, sentou pra comer e ele tava mexendo no telefone. E a gente olhando pra cara dele rindo, comendo. Aí do nada ele foi e arrotou sem querer. Aí pediu desculpa. Falei, porque na minha época, quando eu arrotei, eu tive que sair da mesa. Aí ele, tempo passado, não Ai, sei o que quê. bom, E né? agora a gente come todo mundo junto, Aham. todo domingo. Então, olha só, outra coisa que a gente aprende por esse relato do David, né? A cultura, ela não é natural, não é biológica, não é genética e, portanto, pode ser mudada. Ela é normatizada, né, professora? Faz parte de uma norma, mas que pode ser Ela é quebrada. composta por uma norma. Uhum. Toda cultura, ela é caracterizada por um conjunto de normas. Comer à mesa, ouvindo o Globo Repórter, ouvindo não sei o quê, ou não poder arrotar. Essas normas é que constituem aquela cultura. Mas como não é uma coisa essencial, não é uma coisa assim que você nasce daquele jeito e você vai ser sempre aquilo, por exemplo, você tem o olho preto. Isso é uma coisa que você não... Até isso a gente pode mudar, né? Pode botar a lente. Não tem nada que a gente não possa mudar. A cultura pode mudar tudo. Pode mudar o sexo, pode mudar a pele, pode botar peito, tirar peito, botar bunda, tirar bunda. Né? Cabelo pode alisar, pode encrespar, pode pintar de azul, de verde, de amarelo. Enfim, então a cultura tem essa característica, né? Não é nada essencial. Por isso que para a antropologia, essa coisa de raça é um troço muito esquisito, entende? Porque não existe isso. E vocês estão percebendo a importância do ato de se alimentar dentro da escola, dentro das vivências familiares? Cara, é um ato cultural que não pode faltar, entende? É necessário, porque é uma prática identitária, é isso que o texto traz pra gente. Eu vou abordar outras questões aqui, mas eu vou voltar em outras questões que eu já comentei no início, tá? Porque faz-se necessário. O termo alimentação escolar, elas usam entre aspas, tá? Para sinalizar o que é diferenciar a merenda da alimentação escolar. O termo alimentação escolar foi utilizado para referir aos conjuntos de refeições promovidas pelo PNAE. Foram desenvolvidas entrevistas com 17 alunos e 6 funcionários. E, para a participação destes atores na pesquisa, foram necessários alguns critérios para possibilitar maior diversidade de experiências como consumir a merenda, repetir, residir em área rural, não merendar e trazer outros tipos de alimento com opção de refeição e reclamar das refeições servidas na escola. Então, olha só, isso daí é metodologia, Sim. que a gente tem que ler tentando identificar essas coisas, que a gente já sabe desde o semestre passado, né? Então, a gente viu que as pesquisadoras foram cuidadosas, né? Tentando trazer diversidade para o grupo, porque se elas só entrevistassem, só observassem as pessoas que merendam na escola, elas não iam ver a diversidade, né? Então elas procuraram diversificar. Sim, e elas foram a fundo, elas entrevistaram esses 17 alunos e esses 6 funcionários, e as entrevistas têm coisas que falam, tipo, coisas absurdas, sabe? Coisas relacionadas, tipo, essa escola é de pobre, essa escola é de marginal. Os funcionários falando isso na entrevista? Não, alguns alunos, entendeu? Alguns alunos partiram desse princípio. Olha de só, falar. uma coisa importante que a Laís trouxe. Os funcionários falaram isso na entrevista?
Aí, a diferença que tem no método etnográfico, a gente tem a entrevista, mas a gente tem que tomar cuidado, porque é óbvio que vão ter coisas que eles não vão falar na entrevista. Mas você vai pescar onde? Apurando seu ouvido na observação participante. Então você tá ouvindo o negócio, ela não falou para você, mas você ouviu, registrou no seu caderno de campo. E aquilo vai funcionando. É até ao contrário, você vê, não, a pessoa fala uma coisa, mas na prática faz outra. Isso é dado também para o etnógrafo. E em relação, foram essas pessoas que foram entrevistadas. Foi quem merenda, quem não merenda, quem leva a merenda de casa, o que leva. A diretora foi entrevistada também, tá? Eu vou começar com um relato de uma professora. Essa professora, ela se chama Begônia. Os nomes são fictícios. Isso. Ela começa assim. No caso, as antropólogas, elas começam interpretando. Era um movimento também favorecido por uma gestão escolar comprometida com a escola, envidando esforços para desenvolver a participação de alunos, professores e funcionários, como se refere a diretora. É pensar realmente que nós estamos em um ambiente educacional e que nós devemos tratar esse ambiente como se fosse nosso, como se fosse nossa casa, porque ele é nosso, mas como se estivéssemos na nossa casa. O ambiente é nosso. E sempre digo a eles, essa escola é de vocês. A escola não é do diretor, a escola não é dos professores, a escola não é da cozinheira, a escola não é do apoio, a escola é de todos nós, a escola é nossa. Ou seja, essas práticas alimentares uniam, porque olha a visão dessa professora nessa entrevista. Ela não acha que a escola pertence à diretora. A faculdade federal, ela não pertence à professora Pavão. Ela pertence a todo o coletivo de estudantes, do corpo docente, do corpo administrativo. Isso pelo menos é o que ela declara em entrevista. Isso, como a visão dela, entendeu? Ou a visão daquilo que ela acha ideal e daquilo que ela acha que o pesquisador vai achar legal. Aqui no texto... Por isso a gente tem que cuidar. Aqui no texto, a gente fala de panotismo, que o significado eu procurei e significa pressão social. Não, olha só, panotismo é uma expressão cunhada pelo Foucault, que tem a ver o seguinte, quando Foucault estudou as instituições totais, estava falando isso para o Cássio na aula passada, que também pegou o Foucault, né? Ele descobriu o seguinte, que, por exemplo, o que é uma instituição total? É uma instituição que tem, que as pessoas, que tem muita gente, né? Por exemplo, um presídio, uma escola é uma instituição total, um hospício é uma instituição total, tá? Então, o Foucault, ele tem um trabalho que se chama Vigiar e Punir, um livro. Né? Esse que eu falei para vocês, que começa com a descrição de um esquartejamento, né, público.